Boa noite, queridos. Paz de Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos render graças ao Senhor. Obrigado, Jesus, por mais essa noite. Nós oramos para que o Espírito de sabedoria, de ciência, de inteligência se revele, se manifeste e faça com que nossa mente e coração compreenda todas as coisas que aqui nós iremos falar. Traz edificação espiritual sobre as nossas vidas, que nós possamos sair depois dessas aulas aqui com crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia aí na página 165. Sua Bíblia não, sua apostila na página 165. Tá? Aleluia. Aqui diante de ti. Nós paramos aí ministério com relação ao mundo, não é isso? A gente falou ministério com relação a Deus, né? A gente abordou aquela questão de música também, né? Seculares. Falamos de ministério com relação aos cristãos, sobre a gente estar mais aperfeiçoando um ao outro. Ontem eu até falei um pouco disso na igreja, né? Uma das coisas que eu falei aqui ontem é que quando você é um em Jesus, você não tem dificuldade de ser um com ninguém que seja de Jesus. Toda a nossa dificuldade de ser um com alguém que também é de Cristo é porque a gente ainda não aprendeu a ser um com Jesus. Eu posso muito bem ser um com algum irmão meu que pensa diferente teologicamente, que se veste diferente, que é de uma igreja diferente, desde que ele ame Jesus e ame a palavra de Jesus. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de edificar um ao outro, de fazer com que o outro cresça. Por quê? Porque a gente não consegue ser um com essa outra pessoa. E a gente precisa entrar nesse lugar. Mas hoje a gente vai falar do ministério com relação ao mundo. Aí põe ali Mateus 28:19 para a gente, que é o texto que está aí. Mateus 28:19. Uma das coisas que nós precisamos entender como igreja, a gente está falando de eclesiologia, de igreja, que a palavra igreja, eclésia, é chamados para fora. Não há sentido nenhum em nós sermos edificados aqui dentro se a gente não transforma nada lá fora. Olha que coisa interessante. Algumas pesquisas, alguns dados do IBGE e dessas pesquisas de censo que tem por aí, diz que em 2040, quase 90% da população brasileira vai ser o quê? Cristã. Vai acreditar em Jesus. E diz que quase 70% já são cristãos, né? Juntando, claro, aqui católicos e evangélicos. E aí eu fico me perguntando, se 70% dessa população é cristã, acredita em Jesus, por que nossas escolhas não refletem nisso? Por que isso não está sendo refletido na sociedade? Lembra lá da primeira matériazinha? Aquela que a gente falou que assim como tem católico nominal, hoje a gente está vivendo um ambiente em que tem crentes nominais. Né? Eu não sei se você aqui conhece, mas é um menino que canta muito, a gente até acompanha ele, a Samanta gosta dos louvores dele, Gessé Aguiar, quem conhece? Recentemente, o que ele fez? Assumiu que é gay. E aí você vai ler os comentários, porque o interessante não é o que o cara está falando, é o comentário para quê? Para você discernir onde está a maturidade da igreja. Quando você vai olhar os comentários, você vê muita gente da igreja apoiando isso. E aí você pensa, não, pastor, mas isso é misericórdia. Não, misericórdia está de braços abertos para receber. Concordar não é misericórdia. Concordar é falta de maturidade espiritual. É como se você estivesse pegando alguém que edificou a sua vida e falar, vai viver aí mesmo, cara, e vai para o inferno, se ferra para lá. Então, olha que coisa interessante. A gente precisa ter esse tipo de entendimento. Ele veio, é um menino, né, que tinha uma voz violenta, tem uma voz violenta, edificou muita gente, a gente vai orar por ele, vamos estar aqui para amar ele, mas a gente precisa, irmão, não só com ele como todos, a gente precisa o quê? Julgar as decisões, para a partir da palavra a gente poder ajudá-lo. E aí a gente vê que quem dá uma palavra mais bíblica, depois você vai no comentário e você vê, se tem alguém que dá uma palavra mais bíblica de como se comportar, aí esse alguém é o que está julgando ele, é o que não ama ele, é aquele que se sente superior ao Gessé. Ou seja, a gente tem muito cristãos no nosso meio. Se você perguntar para o Gessé hoje, pô, Gessé, diz uma coisa para mim, tu acredita em Maria? Tu se prostra em Maria? Não. Você acredita em imagem? Não, não acredito. Você acredita em quê? Eu acredito no Pai, no Filho e no
Espírito Santo. Mas se ele não pratica, ele é um cristão evangélico nominal. Aquele que é só de nome. Ele fala, se você perguntar o que ele é, eu sou crente, mas ele não aplica a palavra nele, na vida dele. Então a gente precisa nesse tempo ter esse tipo de cuidado, o qual? Para discernir as coisas sem precisar ferir as pessoas. Entendeu? O que é discernir as coisas sem ferir as pessoas? A palavra não fere sem curar. A palavra diz que quando Deus fere, ele também cura. O Deus que faz a ferida é o mesmo que sara a ferida que ele fez. Então, a palavra é uma espada que ela entra rasgando, mas quando ela sai sarando. Então, a gente precisa entrar num lugar... Por que eu citei esse exemplo? Porque agora o Jessé vai se tornar um cristão nominal. Por onde ele for, cara, você acredita em Deus? Acredito, cara, tem experiência com Deus e isso e aquilo, mas ele não vai ter a prática de um cristão. E aí, se a gente apoia isso, é o que a gente vai ver futuramente. Uma igreja brasileira que diz que 90% dela é cristã, mas a gente não vê isso refletido em mudança de vida e transformação na sociedade. Jesus sacudiu, não vou falar, vou botar os 12. Jesus sacudiu muitas cidades e nações com um homem chamado Apóstolo Paulo. Um homem. E aí um país que tem 210 milhões de pessoas, que tem aproximadamente 70% dessa população acredita em Cristo, e a gente escolhe o Lula para presidente. E a gente acredita em um monte de veia de esquerda, e aí não é sobre política, querido. Isso não é sobre política, é sobre princípio. Pode ter certeza do que eu estou te falando, é sobre princípio. Se você vê, o presidente que nós elegemos colocou um ditador dentro do Planalto. Um ditador. Você sabe o que é um ditador? Um cara que mata criança, que mata mulher, que mata homossexual. E quem que era o genocida, o preconceituoso? O Bolsonaro. Por que eu estou te falando isso? Só para você entender que nós vivemos um tempo em que o cerne não é uma mente equilibrada, uma mente inteligente. O cerne da nossa população é uma mente emocionada. O Brasil é um povo muito emotivo. Eu não sei se você lembra. Eu vou entrar nisso do ambiente da igreja sair para fora, tá? Só para você entender. Como é o nome daquele cara que foi candidato a presidente e que o avião caiu? Quem lembra? Eduardo Paes? Campos? Eu não sei se você lembra. Eu só quero provar para você o quanto o país é emotivo. Esse cara, na época da eleição, ele estava disparado até para ganhar no primeiro turno. Ele estava. Presta atenção. Ele estava disparado. Aí o cara vai e morre, né? O avião cai, ele morre. Sabe quem disparou e estava atrás? A Marina, que era a vice dele. A Marina disparou. Tava com uma porcentagem que poderia ganhar no primeiro turno. E o que aconteceu? Por que Marina subiu? Porque o povo se compadeceu do Eduardo Campos, se emocionou e falou, vamos jogar Marina. Aí, quem que disputava com Marina na época? Alguém lembra? Dilma e Aécio. E aí tinha os debates e a bocó da Marina fez o quê? Vou pro debate. E aí no debate, o que Aécio e Dilma fazia? Só na Marina. Só na Marina. Eu lembro perfeitamente disso. Moral da história, sabe o que aconteceu com Marina? Nem pro segundo turno foi. O segundo turno foi Aécio e Dilma. Porque nós somos uma população, infelizmente, muito emotiva. A gente tem tomadas de decisões baseadas numa lágrima escorrida nos olhos, no sentimento. Então, a gente compra um discurso sem fazer a leitura daquele discurso. A gente coloca um cara para governar o Brasil que numa semana fala que é a favor da vida, que jamais vai ser a favor do aborto, e quando ele entra, uma das primeiras coisas é o ministro que ele escolhe fala, nós somos a favor do aborto. Você pegou? Então, esse tipo de igreja não vai mudar os lugares que ela for. Essa igreja baseada em emoções, essa igreja que não tem uma tomada de decisão equilibrada, essa igreja que não sabe julgar uma pessoa segundo a palavra. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia não diz que a gente não deva julgar os outros. A Bíblia fala que a gente deve julgar as ações. Eu não posso julgar um irmão, mas eu devo julgar a ação do irmão. Você não deve me julgar, mas você deve julgar a minha ação. E a partir de julgar a minha ação, eu preciso entender, errei, vamos voltar, vamos recomeçar. Errou, volte, recomece. Paulo fala, irmãos, que quando há uma divisão, uma briga, os verdadeiros se manifestam e os falsos também. Então, a gente não pode julgar a pessoa no sentido de se sentir superior.
Mas vamos lá. Vê se a gente não tem um cerne de julgamento. Se tu vê um homem espancando uma mulher e tu puder chamar a polícia, tu vai chamar a polícia? O que é isso? Você está julgando a pessoa ou a ação? Se você vê um homem abraçando a mulher e cuidando dela, tu vai chamar a polícia para ele? Não. Então nós não julgamos pessoas. Nós julgamos ações. A mesma coisa é a Bíblia. Todas as vezes que você vê, e a gente vê muito, até hoje tem crente que protege Priscila Alcântara, que defende Priscila Alcântara, que ama Priscila Alcântara, até hoje. Que ama no sentido de apoio, tá? Porque amar não tem que amar todo mundo. Não, não, deixa ela. Irmãos, uma igreja que dá espaço para Priscila Alcântara cantar, tá cooperando para ela voltar? Não. Tá fortalecendo aquilo que ela acredita. Então não é julgar a menina. Vem para cá, filha. Ah, chegou e vem para cá, fica com a gente. Mas eu canto, eu sei que você canta. Mas Jesus ama você, não sua voz. Fica aí. Pega a vida da igreja. Vambora. E coisa e tal. Mas não. A gente vai pra internet, aí vê um monte metendo um pau e fala, ai, tadinha dela, né? Irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu falar uma coisa pra você. Pior do que cair na mão do diabo é cair aonde, irmão? Na mão de Deus. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Sabe o que faz pessoas mudarem? Confronto. Confronto. Você acha que você acha que o que mais mexe com a Priscila Alcântara? Alguém que apoia o erro dela ou alguém que confronta? Quando ela lê um comentário bíblico que vai lá nas entranhas dela, é aquilo que deixa ela bolada. Agora, alguém que apoia, ela fala assim: não, tá me apoiando, mas eu sei que eu tô errada. Porque quem conhece o certo sabe quando erra. Sim ou não? Por que eu estou falando isso? O próximo ponto é o quê? Ministério com relação ao mundo. A gente precisa ir para esse lugar como? Evangelização e misericórdia. E olha que coisa interessante. Portanto, vão e façam. Olha a ordem da grande comissão. Isso aqui é a ordem da grande comissão. Por isso que eu tenho muitas ressalvas com alguns tipos de evangelismo. Eu tenho muitas ressalvas. Porque, tipo assim, a gente não vê, e ainda que eu sei que tenhamos que respeitar culturalmente todo lugar, né? Amém? Glória a Deus. Mas Jesus disse ali o que, irmão? Que a forma de fazer discípulo é ensinando eles o quê? Portanto, vão e façam todas, portanto, vão e façam discípulos de todas as, batizando em nome do Pai. Agora olha em seguida. Vai. Olha só para isso aí. Ensinando-os a guardar o que vos tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim do tempo. Então, por mais que eu tenha que saber entrar culturalmente em alguns lugares, princípio não muda. Princípio não muda. Como que eu faço discípulo para Jesus? Ensinando as pessoas a guardarem o que Jesus ensinou os apóstolos. A igreja ela é fundamentada debaixo de palavras de profetas e apóstolos. Então, eu preciso entender que toda a evangelização, por exemplo, não adianta eu ser amoroso se eu sou omisso. Não adianta eu ser uma igreja que ama todo mundo se eu escondo a verdade desse todo mundo que eu amo. Tá entendendo? O que vai fazer você gerar discípulos não é o amor. O que vai fazer você gerar discípulo é você ensinar ele a guardar os mandamentos do Senhor. Em João 15:10, Jesus fala assim: olha, aqueles que me amam guardam o quê? O meu mandamento. Então, amor não é um discurso, amor é guardar o mandamento. Se você ama alguém, você precisa ensinar esse alguém a guardar os mandamentos do Senhor. É isso que a gente precisa fazer. Então, a evangelização, ela é carregada de misericórdia, por quê? Porque onde você chegar, lembra o que significa misericórdia? Misericórdia é uma vertente de duas palavras. Misé vem de miséria, córdia vem de cardia, que significa coração. Então, misericórdia, quando a Bíblia fala que Deus tem misericórdia de nós, é que Deus colocou o coração dele na nossa miséria para poder se compadecer da gente. A mesma coisa é o que a gente tem que fazer. Uma das bem-aventuranças é o quê? Bem-aventurados os... Por quê? Alcançarão misericórdia. Então, ter misericórdia, todos nós temos que ter. Ter paciência, todos nós temos que ter. Mas negar a verdade, nós não devemos negar. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Pecado não é só cometer erro. Pecado é saber o certo e não fazer. Tiago 4,17 diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, este comete o quê? Pecado. Então, quando nós entramos nesse ambiente de ministério, de evangelização com relação ao mundo, a gente precisa entender que a misericórdia, por exemplo,
um país precisou. Acontece na nossa nação. A nossa igreja fez algumas vezes. Teve lá o incidente de Brumadinho, teve lá o incidente não sei aonde. Algumas pessoas se reúnem e mandam uma oferta. Isso é o quê? Misericórdia. Não quero saber, irmão, o que eles fizeram. Teve um problema lá, vamos ajudar. Vamos ajudar. Põe Atos 11, 29 ali. Em Atos 11, 29, por causa de um profeta chamado Ágapo, a igreja reuniu uma grande oferta de toda a igreja para ajudar a mãe das igrejas, que era Jerusalém, por causa de um prenúncio. Olha só, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E olha como eles fizeram. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Paulo. Tem uma tradução que fala que eles fizeram isso com muita excelência. Então, eles exerceram misericórdia ali? Sim ou não? Claro. O profeta tinha predito que haveria uma grande fome no tempo de Cláudio César. Houve essa grande fome. E a igreja se compadeceu antes da fome chegar. Falou, vamos enviar uma oferta para eles. Mandaram uma oferta generosa. Cada um contribuiu de acordo com o que podia. Colocaram na mão dos apóstolos, vai. Então, não importa o lugar e não importa o tipo de pessoa. Por exemplo, a gente não se compadece de gente por causa de um viés político. Não, fulano votou em Bolsonaro, aí eu gosto do Bolsonaro, aí eu vou me compadecer dele. Não, a gente se compadece de vidas. Todo tipo de vida. Ateu, ubandista, satanista, todo tipo de vida precisa de misericórdia. Mas todo tipo de vida, para ir para Jesus, precisa de ensino e princípio de Cristo. Então, misericórdia sem palavra não vai resolver o problema da vida das pessoas. Então, a nossa relação com o mundo temos que ter misericórdia dessas pessoas. Mas o que vai fazer com que as pessoas sejam salvas é o quê? É elas encontrarem Jesus. E nós ensinarmos elas a guardar todas as coisas. Olha o versículo que tem aí. Amai, porém, os vossos. Tá aí, último trecho da apostila. Inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, a gente chegar nos lugares, irmão, por exemplo, a gente ouve cada absurdo, às vezes, da igreja, né? Eu falei um pouquinho do viés do lado de lá. Aí a igreja tem uma veia muito de direita na política. Eu ouvi pastores dizer, não, irmão, se é de esquerda, nem precisa vir para a igreja, não. Vai procurar uma igreja que é de esquerda. Um cara desse entendeu o reino de Deus? Não. A igreja não tem esquerda e direita, ainda que ela tenha uma proximidade com os princípios de direita. A igreja não é esquerda ou direita. A igreja é de Cristo, ela está sentada nos lugares celestiais, ela não pode ser afetada nem pela esquerda nem pela direita. Porque Cristo é o Senhor da igreja. Então eu tenho que saber receber ali e tratar bem todo tipo de pessoa. Deus é bom com os ingratos, Deus é bom com os maus. E ele está falando assim, façam isso também. Sejam assim também, porque o vosso Pai é assim. Se ele é a sua referência, você tem que se parecer com ele. Então a nossa relação com o mundo tem que ser uma relação de nós amamos todas as pessoas, mas não negamos a ninguém a verdade que lhe cabe. Não negue a verdade que cabe às pessoas. Irmãos, o que liberta não é um abraço. O que liberta não é o amor. Conhecereis a verdade e ela vos... João 8, 32. E no 36 diz o quê? Se, pois, o Filho vos libertar, então a verdade é uma pessoa. No 32 fala que a verdade nos liberta. No 36 fala que essa verdade é uma pessoa. Então quem vai libertar alguém não é o abraço, não é o amor. Né? Hoje eu estou falando um pouquinho de política, não é mais assim. Lembra quando vocês venceram, vocês que é PT? Vocês falaram o quê? O amor venceu. Venceu. Tome-lhe maduro na sua mente. O amor venceu. Conversa com o venezuelano para tu ver o amor venceu. Mais de 10 milhões de venezuelanos saíram de lá como imigrantes. Estão aí rodando o mundo procurando um prato de comida. 95% da população é o quê? Pobre em extremidade. A quem que era genocida? Quem que era aquele que tinha um discurso do ódio? É só para a gente...
Viu o que eu estou falando? Aquele discursozinho? Irmão, é um discurso embutido de colégio. Eu vi, a gente pode falar, a Kiara não entende nada de política. 11 anos. Quando o Lula ganhou, ela deu nós governando o mundo. Difícil. Então, vamos lá. Pega aí Agora eu quero que você vá lá para o primeiro parágrafo grifado aí, da página 166, tá vendo? Manter esses propósitos em equilíbrio. Vai para o segundo parágrafo aí, que tem três coisas grifadas aí. Uma igreja que enfatiza apenas a adoração acabará tendo um ensino bíblico que inadequado e seus membros permanecerão na superficialidade quanto ao entendimento das escrituras e imaturos na vida cristã. Se ela também começar a negligenciar a evangelização, essa igreja vai parar de quê? De crescer e influenciar os outros. Ela se tornará estagnada e finalmente começará o quê? Nós estávamos vivendo isso aqui, tá? Nós, da ICAB, estávamos vivendo isso aqui. Deus nos agraciou. Ninguém que veio para cá foi ganho a gente indo. Todo mundo que veio para cá, irmão, veio de alguma maioria. Ou conhecia já a gente, ou já era crente, ou passou na frente da igreja e entrou. E aí a gente começou a achar que Deus ia ficar fazendo isso a vida inteira. É por isso que agora está na hora da gente sair daqui para ir para a rua. É o tempo que nós vamos ver agora, é esse. Uma igreja que coloca a edificação dos cristãos como um propósito que tem precedência sobre os outros dois, tende a produzir cristãos que não sabem muita doutrina bíblica, mas são espiritualmente áridos na vida, porque pouco conhece a alegria de adorar a Deus e falar aos outros sobre Jesus. Mas uma igreja que faça da evangelização a sua prioridade, de modo que venha negligenciar os outros dois propósitos, também acabará tendo cristãos imaturos que enfatizam no crescimento numérico, mas que possuem cada vez menos o quê? Amor genuíno de Deus e expressão na adoração, maturidade doutrinária e santidade na vida pessoal. Todos esses propósitos precisam ser enfatizados continuamente numa igreja. Você já viu que na nossa vida a gente tem uma frase de um dos pais da igreja que ele diz assim: se você crê no evangelho somente naquilo que você gosta, não é no evangelho que você crê. Porque, irmão, quando a gente crê no evangelho, a gente vai ter que crer até naquilo que a gente ainda não gosta. Então aqui ele pega 3 pontos: ministério relacionado à adoração com Deus. E a gente sabe, irmãos, sabe o que muitas igrejas fazem hoje? E acredite, irmãos, tipo assim, nada contra, uma hora a gente vai ter dinheiro também, não tem problema de fazer isso não. Elas põem o altar aqui, ó, perfeito. Telão de LED, o som de primeira. Um dia nós vamos fazer também, tá? Não, fica tranquilo, nada contra. Mas ela põe isso aqui tudo, aí pega vozes maravilhosas, faz aquele louvor violento, show. Aí quando acabou o louvor aqui, o pastor vai e prega assim: agora eu estou sentindo no meu coração aqui que tem 10 irmãos que tem que dar, R$1.000. Entendeu? Então, assim, é pecado fazer isso aqui que eu falei? Não. Mas as coisas precisam andar junto. Doutrina, ensino, adoração, misericórdia com os de fora. Essas coisas andam junto. Quem foca só no evangelismo. Não, o cara quer só evangelizar, encher a igreja, encher a igreja, encher a igreja. Aí põe aqui. Eu vi o Douglas Gonçalves falar, eu achei fantástico. Ele falou assim: imagina alguém pegar 300 crianças, colocar dentro da sua casa, o que tu vai fazer? Então, às vezes, a gente quer fazer, por isso que a gente vai parar também com o encontro com Deus. Nós não vamos fazer encontro com Deus. Deus vai dar uma direção de fazer algo com a nossa cara, com a nossa identidade. Por quê? Porque o resultado de encontro é aquilo. Passou 3 dias. Irmão, nada contra. Eu fui ganho lá também, fui fortificado lá. Mas quando a gente olha para trás, em produzir fruto para Cristo, o encontro são 3 dias que faz a pessoa sentir um monte de coisa. E na semana seguinte, muitos retrocedem. Porque naquele jeito ali, irmão, até o diabo adora a Deus. Vambora! E não sei o que, louvor, e pra lá, vi louvor, e pra lá, vi louvor, e pra lá, vi louvor, e pra lá. Até o diabo fala: vou também. Mas aí chega na segunda-feira, a pessoa é jogada no mesmo ambiente que ela estava. Vai ter que trabalhar com gente ímpia, vai ter que chegar em casa e às vezes a maconha estava lá, a cocaína estava lá, um monte de coisa estava lá. Nada contra o encontro com Deus, tá, gente? Nada contra. A questão é, nós não podemos trabalhar por um ambiente emotivo.
Por isso que eu sempre fui a favor. Quem vai para o encontro com Deus? Alguém que já conhece Jesus, melhor. As pessoas faziam de encontro com Deus um ambiente para evangelização. Eu achava horrível. Nunca deu certo. Agora, quando você pega alguém que já passou o encontro com Deus, quem passou em mais de um sabe do que eu estou falando. O segundo sempre é melhor do que o primeiro. Por quê, irmão? Você está mais maduro. Você não fica mais naquela oba-oba, nas emoções. Não, você às vezes nem grita, mas você vai absorvendo a palavra, porque você já está com a faculdade mental aberta para absorver o conhecimento de Deus. Então, assim, a gente precisa entender que a igreja ela não tem que pegar uma coisa que dá certo e falar, vamos fazer. Ela tem que ter no caso aqui está falando sobre um tripé. Primeiro, amar a Deus, adorar a Deus. Segundo, se edificar. Sabe aquela pessoa que cresce só sozinha? Ele cresce sozinho, cresce sozinho. Ele vai, não, mas eu aqui estou crescendo sozinho. Vai chegar uma hora que tu vai parar de crescer, meu. Porque põe João 3,27, um dos textos que eu amo, para falar da edificação entre irmãos. Está falando de 3 pontos. Amém? O primeiro, adorar a Deus, amar o Senhor. O segundo, edificar um ao outro. Olha o que diz João 3,27. João respondeu: ninguém pode receber alguma coisa se não lhes for dada de quem? Do céu. E aí, quando eu penso que só o que eu recebi me foi dado do céu, eu não acredito que você recebeu alguma coisa do céu. E aí, se eu não acredito nisso, eu ando naquilo que eu recebi, mas eu não ando naquilo que você recebeu. Então eu vou parar de crescer em algum momento. Agora, se eu entendo que eu recebi algo do céu e que você recebeu algo do céu, eu partilho o que recebi com você e você cresce. Você partilha o que você recebeu comigo e eu cresço. No final, nós deixamos de ser 2 pessoas que íamos chegar até aqui e nós 2 chegaremos até aqui. Agora, imagine uma igreja nesse ambiente. Uma igreja que olha e fala assim, cara, Deus falou algo comigo, eu tenho uma palavra, mas Deus tem uma palavra com meu irmão. Deus tem uma palavra com meu irmão, Deus tem uma palavra com meu irmão. E ele vai expressar a palavra que Deus deu a ele da maneira dele. E se eu não for orgulhoso, eu vou crescer não só naquilo que Deus falou comigo, eu vou crescer naquilo que Deus falou com você. Por isso que nós temos que ter esse relacionamento de edificar uns aos outros. Então, às vezes, a gente se isola, vai crescendo sozinho, crescendo sozinho, crescendo sozinho. E vai parar onde, irmão? Cresceu sozinho, mas não ouve mais ninguém. Ninguém fala mais no teu coração, não tem comunhão com ninguém. E aquilo que a gente aprendeu se torna uma expressão para se mostrar. Eu sou pastor da casa, irmão, e às vezes eu aprendo com um cara que está chegando na igreja. E eu não estou mentindo, estou falando sério. Quem me conhece sabe. Às vezes eu vou numa família, eu vou lá na família e eu vou observando aquela família que a gente está acabando de ganhar para Jesus e eu olho e falo assim, cara, trata a mulher dele bacana, cara, vou aplicar isso na minha vida. Mas a gente chegou no ponto, não, quem é que fala? Fulano, não, fulano que fala, então não tem nada para me ensinar não, se fosse alguém diferente. Mas a Bíblia diz que ajusta a operação de cada parte do corpo que faz ele ser perfeito. Então, se você não deixa esse irmão que está do seu lado ter uma justa operação na sua vida, o que é justa operação? Trabalho eficaz. Se o dedinho trabalhar corretamente, ele edifica todo o corpo. Se a mão trabalhar corretamente, ele ajuda a edificar todo o corpo. Agora, se a mão olha e fala assim, não, eu lembro quando eu aprendi com o pastor Anderson, numa pregação dele, quando ele era da igreja do pastor Walter, ele falou assim, irmão, se cai um cisco no seu olho, qual é a primeira reação sua? O que você leva no seu olho? Ó, dedinho para ajudar. Agora, se uma ferpa entra no seu dedo, o que você leva? Você leva seu dedo no olho para tirar a ferpa. Você viu? Que um serve o outro, um ajuda o outro, um coopera na vida do outro. Então tem gente, não, para edificar você eu presto. Mas para você me edificar, você não presta não. É por isso que aí sim entra aquilo que a gente estava falando sobre julgamento. Não julgueis, porque na mesma medida que você julgar, você será julgado. Por quê? Porque o contexto ali é o quê? Olha, você está vendo um cisco no olho do teu, mas você não está vendo uma trave no teu olho. Ali tem a ver sobre um peso que você coloca sobre lá e não enxerga o peso que está aqui. Porque, na verdade, se alguém tiver uma trave no olho, vai estar enxergando alguma coisa? O que Deus está falando, o que Jesus está falando ali é, cara, será que você não percebeu que está cego e está tentando enxergar o problema da vida do outro? Amém? Olha para o teu irmão e fala assim, eu te amo. Fala assim, coopere na minha vida, por favor. E por fim, né, que é o tripé, e por fim ele fala sobre essa questão de nós evangelizarmos o mundo. E aí, irmãos, nós precisamos entender o que dentro desse contexto de evangelização do mundo? Que a única coisa que liberta as pessoas, como eu falei, é Jesus. Só que a gente precisa saber chegar. Amém? A gente precisa saber chegar. Sabe uma coisa que eu acho interessante biblicamente? Todos os apóstolos foram chamados
E aqui eu vou terminar a minha aula, da primeira aula. Todos os apóstolos foram chamados para rodar o mundo, todos. Mas olha como a chamada é diferente. Põe ali para mim Atos 1, 8. Olha os apóstolos que andaram com Cristo. Qual que era a missão? Vamos lá, só para você entender. Mas vocês receberão o quê? Poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em casa, tá? Como em toda a Judéia, em casa, tá? E Samaria já é um povo que os judeus tinham problema. E Jesus está falando assim para os discípulos, ó. Sabe aquele povo que me rejeitou, o samaritano? Vocês vão começar aqui, Jerusalém, Judéia, depois você vai para lá. Já viu que de vez em quando o pastor fala assim, visita tal fulano, aí, fulano, por que fulano? Porque você tem que visitar todo mundo, irmão. Simples assim. E aí depois ele fala o quê? E até os confins? Mas Deus conhece a gente, conhece ou não conhece? Deus sabe a palavra que Ele libera sobre nós e Ele sabe se a gente vai cumprir ela direitinho. Sabe ou não sabe? Aí o que Deus faz? Enquanto eu pego uns de dentro para fora, eu vou pegar outros para trabalhar de fora para dentro. Põe ali Atos capítulo 9, verso 15. Por isso que eu falo sobre a unidade de igreja. O que é? Unidade do corpo. Mas o Senhor disse a Anania, vá, porque este é para mim o quê? Diante de onde? Viu? Lá começa onde? Em casa. Aqui começa onde? Fora de casa. Gentios é países que não eram Israel. Depois dos gentios, reis. E por fim, bem como diante os filhos de... Então, se Pedro e os apóstolos trabalhassem certo e Paulo trabalhasse certo, eles iam se encontrar. Uns vindo de fora e outros vindo de dentro. Tá entendendo? Por isso que a gente precisa fazer a leitura, para a gente não pensar que a gente é a última Coca-Cola do deserto e pensar que, sabe, irmão, não, a nossa igreja é a melhor. Não, irmão, tem muita gente boa trabalhando aí fora, como tem muita gente boa trabalhando aqui dentro, e em nome disso a gente vai se encontrar no meio do caminho e continuar trabalhando para o Senhor sem diferença. Amém? E aí, ó, sabe o que eu acho interessante ali? É que sabe que quem cumpriu melhor? Quem começou de fora para dentro. É só você ver. Pedro teve uma grande dificuldade. Jesus, ele vai para a casa de Cornélio, tá falando de uma coisa, e Jesus fala assim, Pedro, eu vou ensinar para você que não é do jeito que você está. Você teve uma visão, eu já falei que eu santifiquei as pessoas, que ninguém mais é impuro, eu quero alcançar toda a terra. Você lembra da palavra de Atos 1:8? Mas você está preso a Israel, porque Israel deu certo, a igreja aí dentro deu certo. Então você está acomodado na igreja que deu certo. Deixa eu mostrar para você uma coisa. Ele está pregando uma coisa, nada a ver. Depois você lê lá, Atos 10. Sabe o que Deus faz? Bota todo mundo a começar a orar em língua, para ser cheio do Espírito Santo. No bom sentido da palavra, Deus dá aquela bagunçada santa no culto. E aí ele olha e fala assim, ué, mas ninguém aqui batizou nas águas, mas ninguém aqui se arrependeu ainda direito, e esse povo está orando de língua, está fazendo maravilha, está profetizando aí. O que Deus estava quebrando? Quebrando a religiosidade humana. Quebrando conceitos que Pedro ainda não tinha aprendido. Então nós como igreja precisamos entender, irmãos, é para evangelizar? É. Se a gente vai começar daqui de dentro, vamos para fora. Se a gente vai começar de fora, vem para dentro. Porque aqui tem uma questão também. Sabe, eu lembro um tempo atrás, quando na cidade aí tinha o quê? Uns movimentos de rua. E sabe o que eles faziam? Eles pegavam o povo de dentro, ia para fora, mas não se preocupava com o povo de fora. Para mim não faz sentido, presta atenção, não faz sentido para mim pegar um ministério de louvor, ir para uma praça, fazer uma adoração, para tocar só a igreja. Não faz sentido. A gente se toca aqui dentro. Concorda? Sim ou não? Se a gente é para fazer um louvor na praça, o nosso foco é alcançar quem está onde? Na praça. Então, a gente tinha na cidade aqui 2 movimentos. Eles lotavam, a Praça do Manoel Honório ficava lotado. E um dia eu passei lá, me chamaram para ir, eu falei, vou lá ver, vamos lá, participar disso, porque a gente na época tinha um movimento Cristo nas Ruas da praça também. Aí eu cheguei lá, só crente reunido, olha que doideira, só crente reunido, louvorzão pegando, adoração a 1000. Passava mendigo, ninguém tocava. Passava, ninguém tocava. E ninguém, o povo passando e vendo aquele povo lá adorando Jesus, mas ninguém tocando vidas. Para que eu vou para a rua se eu estou indo para fora? Lembra, Paulo, você vai tocar um tipo de gente. Qual? Gentios. É tanto que ele defende o apostolado dele. Ele fala, eu sou apóstolo dos gentios, irmão. Meu negócio é fora do contexto aqui de vocês. Aí depois, que eu acho interessantíssimo, Paulo era um cara assim muito inteligente, né?
muito estudado, estudou na mesma escola que Jesus. E aí, dentro da palavra de Pedro, não está assim, olha, você vai pregar para reis, você vai pregar para autoridades, ainda que tenha acontecido, mas Jesus é específico com Paulo. Vai pregar para gentio, para reis e para o quê? Irmão, vamos lá, presta atenção. Tá eu aqui sem segundo grau completo, né? Mas com a graça de Deus, com o favor de Deus, bem, estamos aqui, a gente conhece Jesus, a gente está aqui para servir Jesus. Mas aí eu chego para pregar para um médico, para um juiz, uma coisa, o cara vai perguntar meu grau de escolaridade, aquilo já pode gerar uma descredibilidade, ele já pode não credibilizar, falar assim, o cara nem estudou na vida, quer vir pregar de Jesus para mim. Mas imagina, um juiz pregando para um juiz, um médico pregando para um médico, um homem inteligente pregando para pessoa. Irmãos, Jeremias estava lá no cativeiro pregando para um monte de gente de baixo escalão, enquanto Daniel, um homem sábio, estava pregando lá na Babilônia para reis, autoridades e outra coisa. Então, assim, eu tenho que entender que Deus vai me usar. Eu posso muito, não estou dizendo que eu não posso tocar, não. Deus faz maravilha. Mas é muito mais fácil a gente acreditar e quando tiver um médico na igreja, motivar ele. Cara, prega lá dentro. Sua palavra lá tem diferença. Porque as pessoas pensam que para a igreja só vem pobre, gente que não estuda. Então faz o seguinte, prega para eles, cara. Fala tudo que você está aprendendo, fala tudo que você está vivendo. Eles vão dar muito mais crédito para você pregando do que para eu pregando. É ou não é, gente? Irmãos, a gente sabe. Se colocar eu com mendigo, com morador de rua, cheirador de cocaína, eu sento e falo a língua dele e falo, é nós, irmão. E eu tive do seu lado aí e nós trocamos uma ideia e daqui a pouco tá todo mundo chorando e em nome de Jesus ele convertendo. Agora, quando a gente chega diante de um cara, né? Eu vou na fé do Pai. Mas já fica assim, Jesus, não deixa meu português desgraçado me envergonhar aqui não. Me ajuda, toma meus lábios aqui para não falar minhas palavras erradas, que todo culto eu crio umas palavras, né? Então, assim, por que, irmãos, que eu estou falando disso? A gente precisa entender. Quem não é contra Cristo é junto com Cristo. Então, não é porque você não vai alcançar alguns lugares que Deus não tenha levantado pessoas para alcançar esses lugares. Então a gente vê que Jesus chama Paulo e ele fala, cara, ele vai falar com gentios. E Paulo era um cara muito da cultura, ele sabia, ele estudava não só a Bíblia. Você vê que quando fala lá em Timóteo, ele fala assim, cara, traz para mim os livros e traz para mim os pergaminhos. Então ele tinha noção culturalmente dos lugares onde ele ia e ele era um cara aprofundado na palavra. Então você vê que todo lugar que ele falava de poesia, de filosofia, Paulo era violento. Por quê? Porque era um cara estudado. Mas quando você olha Pedro, em Atos 3, 4, 5, as próprias pessoas olham e falam assim, cara, esse cara não era pescador, que não sabia nem falar direito, ele está falando umas coisas interessantes aí. Por quê? Era interessante, mas os caras sabiam quem eles eram. Então nós precisamos ter uma noção, que Deus levante homens estudados ou não, mas que tenham homens dessa terra que alcance todos os lugares. Paulo chega diante do rei Agripa e ele vai falando da visão que ele teve de Jesus, e vai falando. Chega uma hora que o rei fica tão impressionado que o rei olha para ele e fala assim: tu quer me convencer a seguir a tua fé? Ele fala: é isso. Eu estou aqui para persuadir você. Pode ser que eu não convença, mas eu não posso negar a visão celestial que eu tive. Ele pregou diante de reis do jeito que a palavra diz. Então, só para você entender sobre essa questão de evangelização no mundo, irmãos, Deus vai te colocar diante de pessoas. Preste atenção nisso. Que aquilo que você viveu, aquilo que você já aprendeu, vai ser como uma flecha no coração de alguém. Vai ser como uma flecha. Então não negue, irmão, aquilo. Não negue seu jeito, não negue sua identidade, não negue aquilo que Deus já fez. Vamos evangelizar o mundo. Vamos evangelizar essas pessoas. Não fica com medo, não. Se enche de ousadia, de intrepidez e deixa Deus usar a sua vida. Se Deus quiser usar você para tocar um médico, tocar um advogado, um juiz, um professor, amém. Mas, né? Às vezes Deus vai querer tocar você para usar você para tocar uma pessoa que fala o mesmo linguajar que você, que tem uma experiência parecida com a sua. Faça isso com a mesma alegria, porque no fim, mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Amém? Deus abençoe. Está acabada a primeira aula. Daqui a pouco a gente volta.